Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós da família Evangelizar queremos acolher você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, a todos que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Telegram e também pelas rádios que transmitem o Evangelho via web. Hoje é sábado, dia 18 de janeiro, e nós estamos na primeira semana do tempo comum. E o evangelho de hoje, que nós vamos partilhar, é o evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, nesse momento, antes dessa leitura, e pedimos que o Senhor nos dê toda a sabedoria necessária para entender a Tua palavra, para que ela nos ensine, para que ela nos transforme, para que ela nos dê direção e que ela nos dê também muitos frutos, Senhor. Queremos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer. O Senhor que é um Pai amoroso, cuidadoso. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, essa palavra de hoje, nós vemos que Jesus sai à beira-mar para anunciar a palavra, porque ele pregava também nas sinagogas, mas por causa das pessoas que começavam a perseguir Jesus, então Jesus começou a pregar ao ar livre, à beira-mar, e muitos iam ao seu encontro. E era muito comum os rabinos, que também eram homens de fé, ensinarem os seus discípulos enquanto eles caminhavam ao ar livre. Então, naquela época, isso era muito comum. Então, Jesus caminhando, ele vê Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e o chamou dizendo: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Levi era o antigo nome de Mateus. E ele estava sentado na coletoria de impostos. O que era isso? É que o serviço de Mateus era aplicar o imposto sobre mercadorias que as pessoas que passavam por aquele lugar levavam. Esses cobradores de impostos, eles gostavam, na realidade, de tirar vantagem desses impostos, ou seja, cobrar a mais, colocar um pouquinho no bolso deles. Mesmo que a pessoa não tivesse condições, eles não estavam nem aí. Por isso, eles eram detestados pelo povo. Eles eram chamados de ladrões. Eles não podiam entrar, amados, nem nas sinagogas. Tamanha era a má fama que eles tinham. E onde Mateus ficava, nessa coletoria, era onde ele fazia esse serviço de coletor de impostos, era em Cafarnaum, e a cidade, ela ficava dentro de uma rota comercial muito importante. Então, muita gente passava por ali, muitas caravanas passavam por ali, muitos homens que vendiam, eram os antigos mercadores. Então, tudo que passava por ali, todas as pessoas que passavam por ali,
chegava então uma contribuição para a coletoria, que quem fazia essa cobrança era Levi, que nós conhecemos também como Mateus. Então, Mateus trabalhava num lugar pior para se trabalhar. O povo sabia que o nível ali era um nível moral muito baixo. Ele era considerado como uma pessoa desonesta, uma pessoa muito ruim. Então, quando Jesus o chamou, amados, ele deixou tudo para trás. Jesus foi ao encontro de Mateus. Ele sabia que Mateus era um dos discípulos que ele queria para si. Aliás, os discípulos de Jesus, amados, são improváveis, né? Os improváveis. Talvez aquelas pessoas que ninguém acreditasse mais. Era o ladrão, era o coletor de impostos, eram simples pescadores, não eram estudiosos, mestres da lei, não. Eram homens comuns, homens pecadores, homens que não tinham se voltado para eles ainda. É improvável você dizer que essas pessoas seriam os discípulos de Jesus que pregariam a sua palavra? Assassinos, como Paulo foi. Mas Jesus os queria para ele. Então foi um acontecimento que despertou no coração de Mateus uma resposta radical, até porque ele fazia tudo errado, então ele não podia mais voltar atrás, porque quando Jesus passa pela nossa vida, o mal não cabe mais, a desonestidade não cabe mais, o adultério não cabe mais, não condiz. Como eu posso ter uma vida com Jesus, uma vida de perdão, uma vida de paz, uma vida de pregação, fazendo tudo errado, dando um contra-testemunho? Ele sabia que no momento em que ele dissesse sim a Jesus, ele não podia mais voltar atrás. Então aquele que era o cobrador de impostos foi transformado então no discípulo de Jesus. Porque ele experimentou a presença forte de Jesus. Ele experimentou o olhar de Jesus. E aí o que ele faz? Ele, como um cobrador de impostos que todos detestavam, né? Eram, como eu já disse, mal vistos e considerados como pecadores, ele queria então mudar de vida. Ele queria então ser diferente. E aí ele responde prontamente, dá uma resposta pronta a Jesus, já começa a segui-lo. E aí o que ele faz? Ele chama as pessoas para irem até a casa dele, e eram os amigos dele que também eram cobradores de impostos e pecadores. Eram aqueles que andavam com ele. Ele dá na casa dele uma reunião, ele chama Jesus a um jantar, estavam todos ali. E os doutores da lei, que eram homens que faziam tudo errado, mas fingiam ser os corretos, fingiam para o povo que eles cumpriam a lei, começam a perguntar, né? Como é que pode esse homem comer com cobradores de impostos e pecadores? Ou seja, eles queriam questionar Jesus. Eles que eram desonestos, queriam questionar Jesus. E Jesus, sabendo do que passava no coração deles, na mente deles, ouvindo os comentários, disse: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Mateus queria mostrar a todos os amigos dele que eles também podiam mudar de vida, que eles também poderiam experimentar o amor de Jesus. E ele também entendeu que para Jesus o mais importante era não chamar os justos, mas os pecadores. Não chamar os sadios, mas os doentes. Que nós possamos ter isso no nosso coração. Que ainda que nós tenhamos os nossos pecados, o que Jesus quer todos os dias é que nós façamos como Mateus. Que nós deixemos tudo para trás e a partir do encontro com Ele, da experiência com Ele, nós tenhamos uma nova vida. Mas uma nova vida para nunca mais voltar. Porque não dá mais para voltar. Deus te abençoe. Que você tenha um santo e abençoado dia.